Então, aumentando também a escala aqui, né? Ficando 100% aqui, esse aqui é o nosso layout. A gente aplicou esse conceito de grid, que talvez muita gente não conheça, né? E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje vou apresentar algumas propriedades do CSS ao tentar replicar essa interface aqui do Airbnb. Então, espero que vocês gostem do vídeo e bora codar. Então, bora lá pro vídeo. Eu já deixei uma estrutura pronta aqui. No caso, já baixei umas imagens de uma hospedagem que eu peguei aqui do Airbnb. No caso, peguei essa hospedagem aqui do Chile. Fui numa hospedagem aleatória. No caso, só cliquei lá em lugares incríveis. Queria pegar umas imagens bem bonitas. No caso, peguei esse aqui do Chile. Então já deixei as imagens baixadas aqui. Também já criei uma estrutura padrão do CSS, no caso do reset global, botei a cor de fundo e a font family que eles usam, que é essa circular, que eu nem sabia que existia. E também você tem a cor padrão, que é esse 222 aqui. E no index.html tem a importação do CSS, a importação da família de ícones, então não vai ficar bem igual, porque eu não quis baixar cada um desses SVG, eu usei o font Hassel. Porque a ideia mesmo do vídeo é mostrar alguns conceitos do HTML ou do CSS, e não é ser um UI clone fiel. Obviamente tentar chegar o mais próximo possível, né? Mas obviamente a ideia mesmo é mostrar alguns conceitos aqui do CSS e do HTML. Eu vou deixar aqui na descrição um link do repositório do GitHub com essa estrutura aqui para você não precisar baixar todas as imagens, né? E já pegar e poder codar já. Então beleza, deixa eu só arrumar minha tela aqui. Eu vou baixar o VS Code aqui para a gente conseguir ver a página e também estruturar o nosso HTML. Então aqui eu vou colocar uma div para envolver todo o nosso app. Eu vou chamar de container ou de app, né? Tanto faz os nomes aqui. E aqui eu vou criar dois grupos. O primeiro vai ser um header, que aí vai compor o título e essas informações aqui da hospedagem. E um section que vai ser o carregamento das nossas imagens. Então vai ter o header e um section aqui. No header, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um H1 com o título da hospedagem. Então deixa eu copiar aqui já. Hospedagem. E aqui embaixo a gente vai ter uma div para agrupar essas duas informações. E também para agrupar esses dois grupos de informações, que tem esse aqui da esquerda e da direita, eu vou fazer duas divs também. Aqui eu vou chamar de information. E aí, em cada div, eu vou colocar a classe information com dois underline para especificar o que cada uma significa. Uma é a left, e aí vocês já devem deduzir qual que é a outra, né? Deve ser a right, né? Se eu não estou errado, né? É a right. Aqui na left, a gente vai colocar uma div em volta de cada informação. Por quê? Porque assim, com essa div, a gente vai conseguir fazer esse bullet, que é esse símbolozinho aqui. Então vai ser a partir dessa div. Por isso que vai ter que ter 4 divs, né? Uma para cada informação. Então a primeira aqui vai ter um strong, que vai ser a nota do local, né? Então 499. Aqui vai ser um link com 247. Opa, não é aqui não. Aqui também é assim, aqui. 247 comentários. Aqui pode ser um spam escrito superhost. E aqui no último eu vou colocar um link com este local aqui. Então deixa eu copiar. E deixa eu copiar os ícones aqui também. Tá, aí tem o de compartilhar e o de salvar. Então deixa eu já fazer os dois aqui. Aqui a gente vai ter um button. Opa, um button. Eu vou duplicar. E aí eu vou ter o ícone, que é o ícone esse aqui de share. E aí eu vou deixar um arquivo também lá com as importações dos ícones, tá? Senão vai ficar ruim para vocês escreverem. E aqui para poder envolver o texto eu vou colocar um spam. Por que eu vou colocar esse spam? Fique até a parte desse trecho aqui do CSS para descobrir por que vai ter esse spam. E aqui vai ter o salvar. Então deixa eu copiar o de salvar. Vou mover esse aqui com o Ctrl X. E aqui salvar. Opa, salvar. Beleza, para a parte do nosso HTML é isso, para a parte superior, né? Deixa eu tirar a seleção. E aí deixa eu abrir com o Live Server aqui, o que a gente já escreveu de HTML, né? Tá quase igual, né? Só tá um pouquinho diferente. Dá para deixar assim, mas vamos melhorar um pouquinho, né? Eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Então deixa eu abrir o CSS, ele já tá importado aqui no topo, tá? Eu acho que eu comentei antes, mas já tá importado aqui no topo. E se você quer saber o que é o Live Server, vou deixar um cardzinho aqui que eu explico as configurações do meu VS Code. E lá eu explico o que é o Live Server e como instalar também. Beleza, então deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil de ver. Eu vou minimizar este aqui, na verdade, aqui e aqui. Então vamos ao nosso container, o que eu vou fazer, né? Tá vendo que tem uma área útil aqui e se aumentar o tamanho da tela não vai mudar o tamanho da área da informação, né? Então vai ser o nosso container que vai fazer isso. Então vou pegar a nossa classe container aqui e deixa eu deixar aberto esse carinha aqui.
Eu quero que o meu container ocupe 100%. Vou colocar um background quando conseguir ver. Beleza, ele ocupou 100% aqui da área útil, né? Mas eu quero falar, ó, ocupe no máximo 1266. Então ele vai ter uma largura máxima. E aí como que eu vou conseguir jogar ele ao centro? Eu vou usar uma propriedade aqui, um dos valores, né, da propriedade margem, que é o alto. O que o alto faz? Basicamente, ele vai pegar o máximo de margem possível daquela área. Então, por exemplo, se eu colocar 0 em cima e embaixo e alto nas laterais, ele vai colocar o máximo de margem na esquerda, e o máximo de margem na direita. Consequentemente, ele vai parar no meio. Então, muito simples para centralizar. Só que eu vou colocar uma margem top de 80px, e aí como eu não quero que tenha no bottom, eu só quero que tenha no top, eu vou colocar 0 embaixo. Os três parâmetros aqui, né? O primeiro é top, o segundo é left e right, e o último é bottom. Vou tirar esse background feião aqui, beleza? Vou utilizar direto meu H1 aqui, não tem problema não. Então eu vou colocar um font size de 26px, um margem bottom de 4px, só para afastar um pouquinho ali. Agora aqui para o nosso information. O que vai acontecer no nosso information? Eu vou colocar um display flex e um justify content space between. O que eu vou fazer space between? Eu vou pegar cada um dos fields e falar, ó, se afastem o máximo possível que conseguirem. Então, a área do information é o 100% aqui, né, esse 1200. E aí, o information left vai ficar orientado à esquerda e o information right vai lá para a direita, porque eles vão se afastar o máximo possível. Então, aqui o left e o right tá aqui na direita, né? E aí, eu vou colocar uma line item center para se orientarem na vertical, no meio na vertical, né? Aqui, eu vou copiar o information left. Information left é a mesma coisa, display flex e uma line items center. Só não comentei uma coisa, que por padrão o display flex ele já vem em row, né? Então por isso que eu não estou usando o flex direction, né? Que eles estão orientados em linha, né? Então não preciso colocar essa propriedade, porque por padrão ele já vem, então já estão em linha cada elemento. E aqui para afastar cada uma das divs, né? Que é cada uma dessas divs aqui, que tá as informações, né? No super row, do endereço, enfim. Eu vou colocar um column gap, caso como nós estamos em linha, né? Cada elemento vai ocupar uma coluna, então o column gap vai ser a distância entre as colunas. Eu vou colocar uma distância de 6px entre cada coluna, então colocou os 6px aqui. Agora, para fazer esse símbolozinho aqui, a gente vai usar a propriedade before ou after, né? Tanto faz aqui no caso, da nossa div. Então por isso que eu acabei colocando uma div aqui para envolver cada informação, porque vai ser essa div que vai desenhar, né? Renderizar aquele símbolozinho. Então para fazer aquele símbolo, eu vou colocar aqui um content vazio, porque eu não tenha nenhuma informação ali. Mas eu vou mandar ele ocupar, eu vou botar 100% aqui, 3px de largura e 3px de altura. Eu quero que ele tenha um background do mesma cor do texto, então o 222, e tenha um border radius de 100%. Salvando aqui, não vai acontecer nada, opa, tem que ver essa tela aqui, não vai acontecer nada, porque falta um display block, né, pra gente conseguir colocar o nosso elemento em tela, ó, display block. Mas não vai ser display block porque eu preciso que essa div aqui tenha flex para que eles se orientem no meio da vertical. Então eu vou copiar esse seletor aqui, vou colar ele aqui e aí vou colocar um display flex e uma line item center. Colocando display flex, todos os fields têm block, né? Então por isso que eu não preciso daquele display block. E aqui também eu vou colocar esse mesmo gap aqui, ó, gap de 6px. Então eu acabo afastando 6px aqui do bullet da informação e dos SVG, né? Então, como tem os SVG aqui, eles também vão ter esse 6px aqui de distância. O que aconteceu aqui? Como eu coloquei before em todas as divs, todas as divs vão ter. Então, se eu coloquei o before, que vai ser renderizado antes, né? O primeiro elemento vai estar aqui, o segundo elemento vai estar aqui, o terceiro aqui e do quarto aqui. Se eu colocasse um after, estaria no final, né? Então, teria um bug aqui no final, não pode ter esse aqui. Aqui no CSS tem um seletor bem legal, no caso uma condicional, né? Que seria o not. Então eu falo para o CSS, ó, qual filho eu não quero que aplique. No caso aqui, seria simples. Eu não quero que no último filho não aplique a propriedade after. Então, por consequência, o último não vai ter. Resumindo, eu apliquei um after na div, então para desenhar essa bolinha, né? E aí eu apliquei uma condicional aqui dizendo, ó, eu quero que você faça essa bolinha em todas as divs, menos no último filho. Então o último filho não vai ter. Caso usasse before aqui, eu colocaria no first shield aqui. E funcionaria a mesma coisa. No caso, o primeiro não vai ter aquela bolinha, né? E aqui pode ser before ou after, tanto faz aqui. Eu vou deixar o before porque está escrito aqui agora. Outra coisa que faltou aqui, faltou colocar um font size de 14px.
um line height de 20 px e um letter spacing de menos 0.3 px. Então vou só diminuir o tamanho da fonte aqui. Vou selecionar aqui de novo esse carinha aqui, que é o nosso information left div. Aí eu vou selecionar cada elemento aqui, ó. No caso, o strong e o A, eu quero ter uma estilização diferente para eles, né? No caso, no meu A e no strong, né? Eu quero, e acho que minha câmera tá ficando em cima, então tem que dar um scrollzinho aqui. Eu quero que tenha um font weight 500, para ficar um pouquinho mais pesada a fonte, né? Eu posso até dar um zoom aqui, porque a fonte tá pequena. Aqui, acho que assim já ficou melhor, ó, já tá melhor para ver. Eu selecionei só o A e o strong porque eu não quero que o span tenha, né? Então só esses dois vão ter essa fonte aqui. E aqui vem uma outra dica do CSS, você consegue fazer um seletor em comum. Então, por exemplo, em comum é esses dois aqui, aí eu removeria isso aqui e posso falar, ó, eu quero que aplique isso aqui quando tiver um strong e um link. E acaba funcionando normalmente. Posso atirar aqui, né, para ver se está funcionando normal, ó. Aplicou, desaplicou. Então, remove toda aquela string gigante, né, e deixa só essa condicional aqui. Então, eu seleciono o information left e a div e falo, ó, só aplica esse font weight quando tiver um strong ou uma âncora. Para essa parte aqui do left é isso. E agora vamos para o right. Então deixa eu copiar isso aqui. E aqui só mudar para right. E o right é bem simples também. Display flex, um align item center e aqui um column gap de 6px. Para poder afastar 6px cada botão. Aqui vou selecionar isso aqui e vou falar aqui dentro do meu botão que eu não quero que tenha borda. Eu quero que o background também seja transparente. Então já ficou transparente. E aqui eu vou colocar um display flex, um align item center para centralizar eles na vertical, o ícone e o texto. E também eu vou colocar um column gap aqui de 4px, que é para afastar o ícone e o texto. Eu só acho que aqui é um pouquinho mais, tá? Eu acho que aqui é uns 12 talvez, é um pouquinho mais afastado. E aí, agora vem por que eu coloquei um span aqui, tá? Por que eu precisei colocar um span? Porque aqui no do Airbnb ele tem essa underlinezinha aqui, tá vendo? Se eu colocasse direto aqui no botão, que no caso nossa propriedade text decoration underline, ele vai aplicar no SVG, tá vendo? Então por isso que eu preciso daquele span. Então aqui eu vou recortar essa informação, vou pegar esse meu seletor, então information right, dentro do button, eu quero que o meu span tenha um text decoration underline, e daí ele não acaba aplicando no SVG também, tá? E aqui eu vou aumentar um pouquinho o font size para 18px, só para deixar um pouquinho maior. Eu acho que não tá nem 18 aqui, né? Eu acabei esquecendo realmente de ver esse aqui, tá? Agora que parece que ficou meio pequeno. Vamos colocar 16, acho que 16 tá bom. Bom, vamos para a parte das imagens agora. O que vai ser as imagens aqui? A gente vai colocar uma tag picture em volta de cada imagem e aqui a gente vai renderizar nossa imagem. Então vou dar um ponto barra assets e vou importar a imagem 1, por exemplo. Então já importou bonitinho nossa imagem. Eu vou selecionar esse aqui e vou usar o comando Ctrl Shift D para duplicar a linha. Então vou duplicar 4 vezes. E aqui eu boto a foto 2, a foto 3, a foto 4 e a foto 5. Então já está bem bonito aqui nossas fotos, ó. Acho que ficou mais agradável esse layout do que esse aqui, né? Aqui dá para ver bem maior a imagem, né? Assim ficou bem mais bonito. E aqui eu vou botar uma classe chamada Images. O que vai ter dentro do nosso Images? Aqui, ao invés de usar o Display Flex, que a gente já usou umas 1000 vezes, né? A gente vai usar uma outra propriedade do Flex, que no caso é o Grid. O que é o Grid? A gente vai fazer um sistema de grade. Qual que vai ser a altura das nossas linhas, né? E qual que vai ser também a largura das nossas colunas. Então, por exemplo, aqui dentro do grid a gente tem duas propriedades, que é o template columns, e aí eu falo quanto que vai ser o tamanho de cada coluna. Aqui eu posso especificar em frações, por exemplo, eu quero que tenha duas colunas, então vai ser duas frações, cada uma ocupando 50%. Ou eu quero que a primeira ocupe, sei lá, 500px e no caso a segunda seria, né? E a primeira ocupe 200px. Posso fazer dessa forma também. No caso, eu vou usar fração para ficar um pouco mais fácil. Então aqui, se vocês forem ver aqui do Airbnb, essa primeira aqui, a gente vai ter 3 colunas, né? Já dando esse spoiler, né? 1, 2, 3. Mas a primeira coluna, ela vai ocupar 50%. Se for ver, essa aqui tem o dobro do tamanho dessa aqui, então seria 50%. E essa aqui, cada um ocuparia uma fração. Então como que eu faria isso aqui? A primeira com 2,
e as outras, cada uma com 25%. Então, 50%, 25%, 25%. E aí, se a gente salvar aqui, vai ficar meio bugado ainda, né? Porque as imagens estão gigantes aqui. Não vai corresponder ao tamanho da fração, né? Mas a gente já vai arrumar isso aqui. E aí, para linha, também eu consigo fazer. Então, grid, template, rows. E aí, no caso, eu vou falar o tamanho de cada linha, né? No caso, cada linha aqui, dá para ver que tem duas linhas, né? E eu já explico por que essa aqui seria duas linhas também, né? Só que ele é um elemento que está ocupando duas linhas. É de 260, né? Deixa eu pegar uma colinha aqui. 260, A memória tá ficando boa. É 260. Então, 260 para a primeira linha e 260 para a segunda linha. Beleza, não vai acontecer nada aqui também, porque ele tá bem... As imagens estão gigantes. Eu vou até tirar o zoom para a gente conseguir ver ali, conforme tu for escrevendo o estilo aqui. Mas é isso. Agora, a gente vai selecionar as imagens e fazer com que elas ocupem o espaço certinho dentro da caixinha ali, né? Então, a gente vai pegar nossa tag Images. E aqui eu sei que eu vou ter que puxar aqui, porque provavelmente minha câmera vai ficar na frente, né? A gente vai pegar a Picture e aqui a gente vai pegar a imagem. O que a gente vai fazer? Ó, quer que ocupe 100% da largura, 100% da altura, que é a área disponível, né? Vai ficar meio bugado, né? Algumas vão ficar meio distorcidas, como essa aqui. Mas aqui vem uma propriedade bem legalzinha, que é Object Fit. Esse Object Fit vai fazer com que o elemento se encaixe dentro da área útil dele. Por exemplo, essa primeira imagem aqui, né? Ela tem 260 de altura e uma largura, não sei, é 50% dessa área aqui, né? Então seria metade lá do 1200, né? Seria, sei lá, 600 e pouco. Então, para a imagem não ficar distorcida, eu falo, ó, corta a imagem que ela fique, que caiba certinho ali. Então ela não vai distorcer tanto a largura ou a altura, né? Então, salvando aqui, ó, tá vendo que essa imagem, ela tava achatada para poder caber ali na altura, então ele só fez um corte. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que a nossa primeira imagem aqui, que é essa que está ocupando duas linhas, ela ocupe duas linhas. Então aqui a gente vai fazer um seletor aqui. Então vou copiar essa linha aqui. E aí eu vou falar que no meu picture, no meu first shield, que é o meu primeiro elemento, né? Esse primeiro picture aqui, o grid row dele seja de 1/3. Fazendo isso, ele vai ocupar duas linhas. O que seria esse grid row aqui, né? Ou também tem o grid column, tá? Tem tanto para row quanto para linha. Basicamente eu falo, ó, você vai começar dessa linha e vai terminar nessa. Aí vocês vão falar, ô Léo, só tem duas linhas, né, cara? Por que vai ter o 3? É porque tem a linha das bordas, né? E mais a linha do meio. Se eu pegar aqui, ó, no inspecionar elemento aqui do próprio navegador... Ah, que aqui ele não deve estar usando display grid, né? Tá. Eu vou ter que terminar o meu grid aqui para mostrar para vocês. Na verdade, eu já posso mostrar, né? Mesmo que esteja feio aqui, eu já consigo mostrar. Eu esqueci que no Airbnb, provavelmente, eles nem devem usar grid, né? Então, deixa eu selecionar aqui, ó. Quando você habilitar a opção grid, ele vai gerar nosso grid aqui, ó. Então, deixa eu até aumentar aqui agora. E aqui eu posso dar um zoom. Aí a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem duas linhas, né? Uma, duas. Só que no grid são três, ó. É a da borda superior, a do meio, né, que vai dividir as duas linhas, e mais a do fim, né? Então são três. Então por isso que eu tenho que usar 1/3. E a mesma coisa se encaixa para as colunas, né? Se eu quisesse que essa imagem ocupasse toda essa linha aqui, né? Eu teria que dar um grid column de 1/4. Por quê? Uma linha aqui, 2, 3, 4. Então são as 4 divisões das 3 colunas, né? Então é por isso que você vai ter que colocar uma a mais, né? Se eu tenho 3 linhas, eu vou ter que usar 4 aqui, né? E a mesma coisa que no caso que seria para as colunas, né? E para as linhas, como eu tenho duas linhas, eu tenho que usar 3. Eu sempre tenho que usar uma a mais, porque eu tenho que considerar da borda ou do início, né? Enfim, sempre tem essa a mais ali, né? Então deixa eu voltar do jeito que estava aqui antes. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Eu posso deixar os grid ali, não tem problema não. As linhas, né? As marcações, no caso aqui eu estou usando linhas para divisão e as marcações aqui, tá? Essa ser tracejado ali. E aqui, para me afastar cada elemento, eu vou usar um gap. Usando o gap, você vai usar tanto o gap no column quanto no row. Então, colocando 8px aqui, eu vou afastar 8px cada elemento aqui, ó. E aí esse aqui, obviamente, não tem isso aqui, porque ele está ocupando duas linhas, né? Então não vai ter essa linha aqui. Deixa eu desabilitar isso aqui, porque tá meio... a cor tá me dando um toque ali. Então, beleza. E aí falta afastar aqui de cima. Então, a gente coloca aqui uma margem top de 24px, para ficar não tão espremido ali, né? As imagens ficaram certo. E aqui vai uma paradinha, né? E aí eu vou até sugerir, se você quiser deixar nos comentários, como que faria isso aqui antes de eu fazer, né? Como que você faria essas bordas aqui, ó?
esse border radius aqui? Como que se faria? Se você quiser deixar nos comentários aí, eu vou fazer um rolê bem fácil, né? Bem mais fácil talvez do que pareça ser aqui. Eu não vou colocar em cada imagem, porque senão vai ficar muito excesso, né? Eu vou ter que dizer, na primeira imagem tem aqui em cima, aqui embaixo, daí na lá do canto vai ter só nesse canto inferior aqui, e na terceira imagem, vai ter só no canto superior. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a área das minhas imagens, e falar que tem um border radius de 12 px. Eu vou falar, tá, não aplicou? Aí a gente vai cortar as imagens, vai botar um overflow aqui, hiding, e voilá. Aplicou um border radius aqui nas imagens dos cantos. Top, né? Não precisa fazer em cada imagem, senão ia dar mó trabalhão para aplicar em cada imagem aqui. E aí vai um rolê a mais aqui, já que a gente aplicou esse overflow aqui, vai um efeito que eu acho muito bacana de fazer nas imagens aqui, que é quando você bota um hover por cima aqui, eu quero que a imagem dê um zoom, né? Então para fazer esse zoom aqui, eu basicamente vou copiar esse seletor aqui, e aí quando houver um hover na minha imagem, no picture no caso, né, que é o que envolve a imagem, eu quero que a minha imagem ela aumente de tamanho. Então aqui eu vou dar um scale de 1.1. Então ele vai aumentar 10% o tamanho da imagem, né? Ó, vai esse scalezinho massa aqui. Aí, provavelmente ele não vazar aqui, né? Não comer a área do amiguinho do lado, né? Aqui dentro do picture, a gente vai colocar, seguindo a ordem aqui, né? Como o picture tá aqui em cima, eu gosto dessa ordem aqui nos assets. Eu também vou aplicar um overflow. Então, caso a imagem estoure a área do picture ali, ela vai ser cortada, ó. Então, a imagem é cortada. Eu posso até aumentar o scale aqui só pra gente ver o que tá acontecendo, né? Então, vamos botar 1.6, ele vai dar um puta zoom aqui agora, ó. Então, ele não tá invadindo a área do coleguinha ali do lado, né? E aí, obviamente, tá um zoom feio pra caralho, né? A gente vai colocar aqui dentro do picture, dentro da imagem, né? Que é ele que tem o scale. A gente vai adicionar aqui um transition na propriedade scale de 0.400 milésimos. E aí fica esse zoomzinho aqui, ó. Não precisa ser tanto, né? Acho que aqui pode ser 1.3, talvez. Ó, aí fica esse zoomzinho massa, ó. Eu acho muito massa esse efeito aqui. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre aplico ele. Então, aumentando também a escala aqui, né? Ficando 100% aqui, esse aqui é o nosso layout. Espero que vocês tenham gostado dos conceitos. A gente aplicou esse conceito de grid, que talvez muita gente não conheça, né? E também tem esse conceito de um elemento ocupar mais de uma linha ou mais de uma coluna, né? E também esse do before. Então, aqui é um detalhezinho bem legal que você consegue fazer com o before. E também não selecionar o último elemento, né? Com o not lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram realmente, puderem deixar um like para ajudar no engajamento e também se inscrever aí no canal. Querem usar os comentários para dar sugestões de novos vídeos ou talvez de alguma forma diferente que você poderia fazer aqui. Usem os comentários, abusem dos comentários. E é isso aí, meus jovens. Um grande abraço, falou e valeu!